Oi, eu sou a Amanda. Eu sou Jerônimo. E eu sou o Lucas. E esse é esse é o Sociologia em Podcast. Como vimos no último episódio, a atuação política vai além do período eleitoral. Essa atuação pode e deve ser contínua, para que os verdadeiros benefícios da democracia participativa apareçam. A partir disso, nesse episódio, continuaremos a debater como prolongar essa discussão no nosso dia a dia. Para uma atuação política e um exercício pleno da cidadania, nós acreditamos que é imprescindível uma educação política nas escolas, com o objetivo de entender como funciona a democracia e as eleições, além das possibilidades de atuação que transformam os estudantes em sujeitos ativos, críticos e participativos, ou seja, politicamente integrantes da sociedade. E hoje o nosso convidado é o Vinícius do Vale. Ele foi graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e também foi doutor e mestre pela mesma universidade. Ele foi membro do grupo de pesquisa Pensamento e Política Brasileira, coordenado pelos professores André Singer e Bernardo Recupero, e do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania. Tem experiência e interesse nas áreas de comportamento político e eleitoral, cultura política, voto religioso, metodologias qualitativas, métodos místicos em ciências sociais. Boa tarde, Amanda, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, prazer estar dialogando com professores, com jovens. Muito obrigado pelo convite. Então, primeiramente, a gente gostaria de pensar um pouquinho sobre a juventude, como a juventude tem se articulando com a política atualmente. Muitas vezes a gente vê que talvez os jovens não tenham tanto interesse na política, mas a gente também vê um cenário que bastante jovens vêm se candidatando e tem realmente também grandes movimentações fora das instituições, né, na política do dia a dia. Então, eu queria saber um pouquinho mais como o senhor analisa a juventude hoje no cenário da política. Então, Amanda, eu acho que à primeira vista isso pode até parecer um pouco contraditório, mas quando a gente vai ver de perto, não é. E o que eu estou falando que pode ser contraditório? Porque, de um lado, a gente vê que muitos jovens acham que a política é chata, né? E, nossa, que coisa chata ficar discutindo. Nossa, que coisa chata ver como que funciona o Congresso Nacional, um partido, os políticos e tudo isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê cada vez mais a juventude interessada no que está acontecendo no mundo, a juventude se portando de uma forma mais crítica e a juventude também se inserindo em diversos movimentos, né? Isso não é propriamente novo, porque quando a gente vai ver na história mesmo, né? Principalmente ao longo do século XX, grandes movimentos, grandes acontecimentos políticos tiveram a juventude na vanguarda desses movimentos, né? Mas, de certa forma, é bastante curioso a gente ver isso acontecendo agora no Brasil, né? A juventude, nesse momento, ela está ocupando espaços e ela está discutindo política de uma forma com que a gente não estava vendo no período anterior, que eu acho que é muito positivo, muito legal. Só que ainda tem esse elemento do jovem achar a política chata. E isso é um pouco, eu acho, na minha opinião, né, que a política institucional ela é feita um pouco para ser chata, para não ser atrativa, né? E isso é uma forma também de afastar as massas da política, né? E quando a gente está falando das massas, a gente também inclui aí a juventude, né? É importante a gente perceber que a política, ela tem que ser para todo mundo, né? Ela não tem que ser para especialista, ela não tem que ser difícil, ela não tem que ser chata, né? E eu acho que a presença de jovens nos espaços que os jovens estão conquistando está quebrando essa lógica chata da política e conseguindo acumular e trazer mais interesse para as pessoas e para os jovens em especial. Como você acredita que então a gente pode aproximar esses jovens, né, e tirar essa ideia da política chata, inclusive pelas vias da escola? Então, né, eu acho que a partir do momento que as pessoas elas veem que a política ela está presente no cotidiano, né, elas passam a se interessar mais. Então, um desafio para o professor, né, e não só de sociologia, mas de todas as disciplinas, é mostrar como as suas respectivas disciplinas estão presentes no cotidiano do estudante.
E isso com a política, quando essa presença ela é notada, quando o jovem ele percebe que, olha, isso aqui que eu estou estudando, o que está no meu currículo e o que não está é política. O que eu faço no meu lazer é política. A forma como que eu me relaciono com os meus pais, com a minha família, é política. As decisões que a sociedade está tomando coletivamente, que, olha, estão influenciando em mim, essas decisões, elas são permeadas por política. Então, a partir disso, o jovem vai conseguindo ser conquistado, eu acho, né? É um desafio para o professor fazer isso. A gente vive num contexto em que os governos eles querem combater essa politização, só que nesse contexto o professor ganha mais importância ainda, porque ele tem o papel de mostrar essa conexão, né? E, por consequência, criar esse interesse, que é um interesse que ele é muito importante para a democracia. Quando a gente vê a democracia de uma forma mais ampla, que vai além exclusivamente do voto a cada 4 anos, ou 2 anos, se você quiser, a gente percebe que ela precisa de participação, ela precisa de engajamento, ela precisa de uma cultura política, uma cultura que valoriza o público, né? Então, quando a gente está falando nessa importância do professor e na importância da gente incluir a política para o mais jovem, a gente está falando também em alimentar a democracia. E eu acho, Amanda, que a gente vive a gente está passando por um momento que a democracia ela está cambaleando. E aproximar o jovem da política é uma forma de resistência democrática, inclusive. E daí, falando mais especificamente como que a matéria de sociologia pode fazer essa aproximação. Eu acho que a matéria de sociologia ela é uma matéria muito privilegiada para isso, porque a gente está estudando os fenômenos sociais. Em qualquer momento que a gente tiver do currículo de sociologia, é muito importante com que o professor consiga fazer uma ponte daquele conteúdo do que os pensadores, do que os sociólogos clássicos, os antropólogos clássicos e contemporâneos, eles estão trazendo, estão dizendo para nós, e o que está acontecendo na vida do jovem, o que está acontecendo na sociedade naquele momento, né? E tem alguns temas que eles são ganchos também para essa geração, que eu acho que está muito interessada em certas coisas que acontecem, né? Você vê, por exemplo, o tema do combate ao preconceito, o tema da sexualidade, o tema da desigualdade social, né? É algo que atinge a vida do jovem, é algo que atinge a construção do jovem do seu próprio futuro, né? E que está permeado muito na relação do jovem com o próprio jovem e do jovem com as gerações anteriores, né? Eu acho que esses temas que a sociologia discute de forma privilegiada conseguem atrair muita atenção dos alunos e criar uma ponte aí com a política, e eu falo também com a política institucional, né? Que a gente não pode também esquecer que esses temas eles são discutidos via política institucional, e aí a gente tem uma ponte para mostrar que essa política do cotidiano também ela faz parte do que está sendo discutido nas instituições, e esse movimento pode fazer o jovem se interessar, inclusive, com o que acontece a nível institucional. E nas vias institucionais, você acha que a gente está aí vendo uma nova onda de jovens se apresentando, pensando em renovar essa velha política? Como você acha que está a movimentação dos jovens? Olha, eu acho que é um momento muito privilegiado, porque a gente está vendo os partidos se reconstruindo, né? E por que isso está acontecendo, né? Nos últimos anos a gente viu uma certa desestabilização do quadro partidário das instituições brasileiras, porque foi o impeachment, depois a Lava Jato como consequência do impeachment um pouco, na verdade, mas toda essa hecatombe que a gente teve, essa grande transformação que a gente teve nos últimos anos, fez com que os partidos precisassem, de alguma forma, se reconstruir. E o que a gente viu nessas eleições municipais é a presença
muito grande de jovens compondo mandatos coletivos, encampando candidaturas também individuais dentro de alguns partidos, próximos a movimentos sociais, ou seja, próximos da sociedade organizada, né? E isso é um ganho enorme para a politização desses jovens, né? Tivemos algumas campanhas em específicos que dialogaram primordialmente com esses jovens, né? Em São Paulo, o caso da campanha do Guilherme Boulos, que trouxe uma linguagem jovem e uma presença desse jovem, e é isso que é interessante, ele conseguiu fazer uma conexão do jovem também com as gerações anteriores e com pautas que ultrapassam a questão da juventude. Eu achei que foi muito legal a forma com que a candidatura Boulos trouxe a Erundina ali como vice e dialogou ali com as gerações passadas, para ver que, para mostrar, né, que a política ela é para todo mundo, né, e que a juventude também é uma noção, é um espírito que pode estar presente em outras gerações. Ou seja, o jovem pode dialogar com outras gerações também, de igual para igual. Acho que é importante, talvez, a gente pensar também nessa educação que fomente esse pensamento crítico e como isso influencia os jovens na política. Olha, Amanda, eu acho isso muito importante, né? Você vê as escolas que têm grêmio estudantil, elas têm um engajamento muito grande dos alunos, e isso muda a vida dos alunos, isso cria laços que vão sendo cultivados, vão ser importantes ao longo de toda a vida. Isso forma cidadãos mais conscientes, né? E isso aproxima o jovem da política e, portanto, gera democratização. Isso na escola e para além da escola, né? É muito importante o jovem ele ter um papel ativo ao redor do que ele próprio está aprendendo, né? E esse momento que o jovem está na escola é um momento muito importante para a formação política, né? Para a formação como cidadão, né? E a gente vê, então, isso como algo muito importante que deve ser incentivado, né? É muito importante o jovem discutir o que ele está aprendendo em sala de aula. É muito importante o jovem discutir com o professor dele qual que é o plano que a escola está colocando em meio à pandemia, qual que é o plano que a escola está colocando para esse jovem poder ter uma escolha sobre o seu futuro, né? Como que a escola está pensando a formação desse jovem, como que a escola está pensando as atividades em conjunto com a comunidade, com o bairro. É importante ele ter esse papel, né? Essa presença ativa, né? E nesses espaços é muito interessante que a gente vê que essas questões que ultrapassam a escola, elas também aparecem, né? As questões de gênero aparecem nesses espaços, nesses grêmios estudantis. Discussões muito maduras vão acontecer com relação a gênero, com relação à sexualidade, com relação à desigualdade social, afetando o próprio aprendizado dos alunos, né? E a gente vê que muitas vezes a geração anterior, ela não está tão preparada para essas discussões e ela acaba aprendendo com a geração atual, acaba aprendendo com o jovem. Então, acaba sendo uma coisa que, é claro que vão existir conflitos, mas acaba sendo positiva também para essa geração de educadores que foi formada com outras discussões num período anterior, né? E essa geração acaba tendo contato com a nova geração e também se politizando, e também se formando enquanto cidadão, porque é uma formação constante, né? A gente nunca está devidamente formado, né? A gente está sempre aprendendo, e esse contato intergeracional, ele é produtivo para todo mundo que está fazendo parte dele, né? E, consequentemente, é produtivo para a sociedade como um todo.
né? É uma pena que a gente está passando por um momento em que a participação política nas escolas públicas está sendo desincentivada, né? E que a gente vê o professor, um professor que tem mais contato com pautas políticas, que tem mais contato com os alunos para discutir política. Esse professor muitas vezes é tido como doutrinador, ele é tido como uma figura indesejável que está ali influenciando, fazendo uma lavagem cerebral no aluno, né? Então é um momento que às vezes o professor ele tem certo receio de se colocar, né? Mas justamente nesse momento que a gente está passando por essa ofensiva conservadora que quer calar certos temas, que quer interditar certos debates, né? É muito importante nesse momento a gente ter resistência, é o momento em que a gente mais precisa discutir, né? Inclusive discutir como criar formas de se autoproteger enquanto se organiza politicamente, né? E nem é uma questão de organização formal, eu estou falando, é de se autoproteger enquanto indivíduo que está discutindo política, né? Proteger o próprio espaço público, no caso, né? Então, quem está organizado em grêmios estudantis, em coletivos estudantis, e participando dentro das escolas de fóruns de decisão, tem condição de fazer essa proteção melhor, né? E atuar para que a gente possa superar esse momento que a gente está vivendo socialmente, né? Acho que um último ponto, assim, acho que de discussão, é que a gente vê, inclusive na política, bancadas muito fortificadas, né? A gente, inclusive a bancada religiosa, enfim. Eu acho que, assim, acho que a pergunta é mais no sentido de que existe possibilidade desses jovens que estão mais engajados, pensando em assuntos mais diversos, trazendo a diversidade, trazer esses assuntos da diversidade também para dentro desses espaços e trazer mais tanta representatividade, mas também trazer a discussão sobre essas diversidades que os jovens vêm trazendo consigo e discutindo, tudo mais, e como isso reflete, assim, no sentido de a gente ter bancadas consolidadas, conservadoras, enfim, que é muito difícil esse permeio, né, dentro da política. Sem dúvida. Sem dúvida é um desafio, né? Mas eu acho que é um desafio que vale muito a pena, né? Porque a gente tem que criar pontes, né? A sociedade ela está precisando criar pontes, né? E quando a gente fala de discutir política de forma ampla, a gente tem que também incluir todos os pontos de vista que existem na sociedade, né? Eu sou um jovem religioso. Olha, isso não é problema para você estar incluído nessa discussão política. Eu sou um jovem conservador. Isso não pode ser um problema para você estar incluído numa discussão política. O seu ponto de vista, desde que ele não queira excluir o outro ou criminalizar a existência do outro, ele é bem-vindo para o debate público. Ele é importante para o debate público, né? Então, é muito importante criar essas pontes. E eu acho que só a gente conseguindo conversar com todo mundo que a gente vai superar esse impasse que a gente está na sociedade brasileira, né? Só conseguindo criar essas pontes com todos os lados do debate público que a gente vai conseguir conviver democraticamente e dar uma solução para a nossa democracia que está passando por uma baita de uma crise. E o jovem, eu acho que ele tem um papel muito importante nisso. E por que eu digo isso? Porque o jovem já faz isso. Porque a escola já é o ambiente em que esse jovem conservador ele está próximo do jovem que é progressista, do jovem feminista, do movimento LGBT e assim por diante. Porque a escola ela agrega, está todo mundo dentro da escola.
é diferente de outros espaços que também são super importantes, como o espaço dos movimentos sociais, por exemplo, mas que a gente está falando de pessoas que pensam parecido e estão atuando por pensar de certa forma. Isso é super importante, a sociedade organizada é super importante, mas na escola a gente pode fazer esse jovem que está no movimento social, conversar com o jovem que está num grupo de jovens de uma igreja conservadora, e ver que eles têm semelhanças se eles procurarem construir essas pontes. Eles têm semelhanças na forma de pensar em uma porção de coisas. E que, olha, olhar para esse outro e falar assim, nossa, você não é um monstro, e vice-versa. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para o jovem e ver como que ele consegue fazer esse diálogo para a gente expandir. Em consonância com a fala de Vinícius, vimos que a política permeia todos os âmbitos da vida. Como vimos no podcast anterior, a atuação em grêmios e conselhos permite um exercício de uma cidadania mais ativa. No entanto, é essencial esses temas também estarem presentes na sala de aula, fazendo a conexão constante entre a vida cotidiana e a esfera política, inclusive institucional. A instância onde atuam os representantes, porém, muitas vezes ainda parece inalcançável, pois é propositalmente distanciada de nós, fazendo com que entreguemos cegamente a atuação nesses espaços através das eleições. Para entendermos melhor como abordar a educação política na prática em sala de aula, vamos conversar um pouco sobre o jogo da política. O jogo da política simula experiências reais em uma cidade, chamada Elefantes, com os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, e tem como objetivo final fazer com que os jogadores entendam melhor o sistema político brasileiro e instigar uma participação mais crítica sobre ele. A divisão do jogo nos 3 poderes é importante para distinguir a função de cada cargo. Também é necessária para, futuramente, os estudantes saberem a origem dos problemas que eles observam no seu cotidiano e poderem reivindicar mudanças, além de também monitorar a atuação de seus representantes. Por muitas vezes, até nós, estudantes de ciências sociais, não sabemos muito para onde e que nos direcionar nas demandas concretas do nosso dia a dia. Mas entendemos que é muito importante saber, porque, por exemplo, você demora muito tempo no transporte público indo para sua escola? A quem você indicaria a criação de uma escola mais perto da sua casa? Quem foi responsável pela criação das leis importantes como a Lei Maria da Penha? E quem, hoje em dia, encara essas leis nos tribunais em busca de justiça para as vítimas? Para responder essas perguntas, precisamos entender as funções de cada um desses poderes institucionais. E é isso que o jogo propõe. Para a parte do jogo executivo, é simulada a construção de um orçamento público, do que é composto, quanto custa e como é feito, colocando o participante no papel de prefeito. Já no judiciário, a proposta é simular um julgamento de homicídio, no qual os participantes são personagens presentes no processo de justiça popular. Juiz, promotoria, advogados de defesa, membros de júri e uma imprensa que divulga o que acontece durante o caso. No legislativo, o jogo busca simular a tramitação e aprovação de um projeto de lei a partir da vivência de diferentes papéis. Vereadores que integram comissões da Câmara e passam por todo o processo de votação de leis. Ao experienciar uma simulação da realidade institucional, a possibilidade de uma imaginação política em torno do que ocorre na esfera do Estado vai na contramão de um distanciamento proposital do jogo político estatal, que se apresenta muitas vezes como burocrático, técnico e inacessível. Assim, o jogo faz com que os participantes sintam a complexidade do sistema político na pele. Acreditamos que, como falamos com o Vinícius, abordar a política em uma forma de jogo estimula o maior interesse dos jovens pelo assunto, tirando o caráter chato e desinteressante que ele muitas vezes pode ter, sem contar com a crescente atuação que podemos observar entre os jovens. Você pode encontrar todos os manuais e materiais do jogo no site jogodapolitica.org.br. Nesses materiais, você também vai encontrar dicas de como é possível aplicar esse jogo em sala de aula. Assim, acreditamos em uma educação que não seja apenas conteudista e distante do cotidiano. Defendemos uma educação que seja verdadeiramente uma prática relacionada com as vivências dos alunos
e que isso desperte o interesse para os educandos e educandas se tornarem verdadeiros agentes políticos de suas realidades. Até porque, como diz Paulo Freire, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens educam entre si, mediatizados pelo mundo. Com isso, cada vez mais conquistaremos um sistema com maior pluralidade de vozes. Com esse episódio, a gente espera que vocês levem cada vez mais o assunto da política para debater em sala-aula de forma crítica. Tchau, tchau e até a próxima. Este podcast é uma iniciativa do Sociologia em Movimento, grupo de extensão da Faculdade de Educação da USP. Orientado pela professora doutora Márcia Gobi. Financiado pelo Programa Unificado de Bolsas. Editado por Lucas Pinto, Ricardo Freire e Verônica Lopes. Roteiro por Amanda Oliveira, Lucas Yoshimura e Jerônimo Favaretto Ramos.